Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que não está escrita em livros, mas sim no nosso próprio DNA. Uma história que aponta para um evento assim, catastrófico e bem misterioso, que parece ter remodelado o código genético de quase toda a vida na Terra. E o mais chocante, isso teria acontecido num passado muito, mas muito recente. Pois é, vamos direto ao ponto. A grande questão que a genômica moderna colocou na mesa é essa. Por que nosso DNA mudou tanto e tão de repente? Alguma coisa aconteceu que, sabe, pisou no acelerador das mutações genéticas, não só na nossa espécie, mas em muitas outras. E a ciência mais tradicional, que se baseia em mudanças lentas, graduais, ainda está tentando achar uma resposta para isso. Os dados genéticos são bem específicos. Eles apontam para uma janela de tempo ali no Holoceno. Há uns 10 mil anos as coisas começaram a mudar. E aí, há mais ou menos 5 mil anos, a gente teve um pico, uma febre de novas mutações genéticas. Em tempo geológico, gente, isso foi ontem. E hoje, bom, hoje a gente convive com o legado disso tudo no nosso corpo. Então, vamos dar uma olhada nas evidências desse pico de mutações. É uma verdadeira anomalia que desafia muito do que a gente pensava que sabia sobre a estabilidade do nosso genoma e a própria história da vida. E o ponto-chave aqui é que não foi algo isolado que aconteceu só com a gente. Esse mesmo pico de mutações aparece em humanos, claro, mas também em mamíferos enormes como os elefantes e até em plantas. Essa sincronia toda, em galhos tão diferentes da árvore da vida, sugere uma coisa: a causa foi única e foi global, afetou o planeta inteiro. E o mais fascinante é que, segundo a fonte, a gente consegue rastrear esse evento usando um marcador bem específico no nosso código genético. É como se um gene tivesse funcionado como uma caixa preta, sabe? Um registro molecular dessa grande catástrofe. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa conhecer a nossa principal peça de evidência, o gene TP53. Ele tem um apelido bem justo, guardião do genoma. O trabalho dele é basicamente proteger nosso código genético, consertar danos no DNA e impedir que células se multipliquem sem controle, virando um câncer, por exemplo. É um dos genes mais importantes que a gente tem, sem dúvida. E é aqui que o mistério fica claro. Quando os cientistas olham o DNA de hominídeos mais antigos, como os neandertais e denisovanos, eles encontram uma versão super estável desse gene. A versão padrão, digamos assim. Agora, quando olham para os humanos modernos, para nós, o cenário é outro. É uma explosão de milhares de novas variantes, muitas delas ligadas a doenças. E adivinha quando elas surgiram? Exatamente, naquela janela de 5 a 10 mil anos atrás. A diferença é gritante. Certo, então como é que a gente interpreta essa enxurrada de mutações? Uma das teorias que tenta explicar isso se chama entropia genética. Ela dá um quadro para a gente entender essa aparente degradação do nosso código. Basicamente, a ideia da entropia genética é que, com o tempo, os genomas vão acumulando pequenos erros, mutações prejudiciais. A seleção natural não dá conta de limpar tudo, então, bem devagarinho, a informação genética vai se degradando e a população vai perdendo, digamos, qualidade. Só que o pico do Holoceno não parece ter sido um declínio lento, né? E é aí que essa citação da fonte entra. O evento teria sido uma manifestação aguda da entropia genética. Ou seja, alguma catástrofe teria acelerado brutalmente esse processo de degradação, sobrecarregando todos os sistemas de reparo do DNA de uma vez só. Isso nos leva, claro, à pergunta de $1 milhão. Que tipo de catástrofe poderia fazer um estrago genético em escala planetária? Bom, a resposta proposta pela fonte vem do espaço. A teoria aponta para impactos de asteroides, e não qualquer, mas impactos massivos, talvez até uma série deles, que teriam sido o gatilho para toda essa cadeia de eventos que abalou o planeta. A gente está falando de pressões que a nossa mente mal consegue conceber, na casa dos gigapascals. São forças tão, mas tão extremas que, segundo esse estudo, seriam capazes de gerar fenômenos nucleares ali mesmo nas rochas da crosta terrestre. E aqui está a sequência de eventos proposta. Primeiro, o impacto do asteroide gera essa pressão absurda e nuvens de plasma. Segundo, essa pressão causa algo chamado fissão piezonuclear, que é basicamente a rocha emitindo radiação. Terceiro, o plasma superquente acelera o decaimento radioativo. E o resultado final de tudo isso? Um pulso gigantesco de radiação ionizante que varre o planeta inteiro, danificando o DNA de tudo que estivesse vivo. E a implicação disso é de explodir a cabeça.
Isso simplesmente invalidaria a base da datação radiométrica, o método que a gente usa para datar fósseis e rochas. Se as taxas de decaimento radioativo podem ser aceleradas por uma catástrofe, então os nossos relógios geológicos teriam sido zerados. Isso quer dizer que as idades de milhões e milhões de anos que a gente toma como certas podem estar completamente erradas. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender como essa teoria se propõe a, literalmente, reescrever a nossa compreensão da história da vida. O interessante é que esse modelo de uma grande catástrofe não tenta explicar só o pico de mutações. Ele também oferece uma possível solução para outros grandes mistérios da ciência, como aquela descoberta incrível de tecidos moles, colágeno, em fósseis de dinossauros, algo que, teoricamente, não deveria durar milhões de anos. A própria coluna geológica seria reinterpretada, não como um acúmulo lento de camadas, mas como um registro de um soterramento rápido e violento. Essa tabela aqui resume bem o conflito de ideias. De um lado, a visão tradicional, que assume que as coisas sempre aconteceram mais ou menos no mesmo ritmo. Do outro, esse modelo catastrofista, que defende eventos rápidos e violentos, mutações aceleradas por radiação, fósseis soterrados de uma vez e relógios geológicos que foram fundamentalmente alterados. E por que isso tudo importa hoje? Porque muda completamente a forma como a gente olha para a medicina. Doenças que a gente hoje vê como, sei lá, azar, um erro aleatório da natureza, poderiam, na verdade, ser cicatrizes genéticas desse evento antigo. É como se a gente estivesse vivendo numa era de pós-catástrofe genética, lidando todos os dias com as consequências de um genoma que foi danificado. E isso nos deixa com uma reflexão final e bem profunda. Se o nosso DNA carrega as marcas de uma catástrofe do passado, se nosso genoma é, em essência, um tecido de cicatrização, o que isso significa de verdade para o futuro da nossa espécie, para a nossa saúde, nossa longevidade, é uma pergunta que redefine quem a gente pensa que é. Agradeço a companhia nesta análise.